Oi, gente, tudo bom? Vamos reconstruir aqui um pouquinho. Bom, depois que o inquérito encerra, ele vai para o MP, que pode oferecer a denúncia, que pode pedir arquivamento, que vai ser homologado internamente agora conforme o pacote de crime, que pode pedir diligências, voltando para a delegacia, que pode ele mesmo realizar diligências. E, denunciando, o juiz vai fazer um primeiro controle com base no 395. E pode receber a denúncia, entendendo que ela tem as conformidades legais, que é o que acontece na maioria dos casos, ou ele pode rejeitá-la com base no artigo 395, combinado com o 41 do CPP. O que tem no 395? Tem lá inépcia, que é falta de descrição pormenorizada, falta de condição da ação, ou falta de justa causa, que é a falta de substrato probatório. Recebendo a denúncia, a próxima etapa é a citação do réu. Então, o juiz manda citar o réu e a preferência é pela citação pessoal. E logo depois dessa etapa temos a resposta à acusação, em que a defesa poderá arguir toda a matéria que considerar pertinente, e inclusive solicitar um acordo de não persecução penal com base no novo artigo 28A do Código de Processo Penal, que foi inserido pelo pacote anticrime. Respondendo à acusação, vai para o juiz para uma nova etapa de controle judicial. O juiz vai decidir com base no artigo 397 do Código de Processo Penal. No entanto, ele também pode utilizar, ainda que extemporaneamente, o 395. Porém, o que diz o 397? Vejam lá. Após o cumprimento do disposto 396A, que é a resposta à acusação, e parágrafos deste Código, o juiz, olha só o termo, deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. Então, aqui nós temos uma questão. O juiz, detectando uma dessas hipóteses, a não ser que ele utilize uma interpretação antiliteral radical, que não tem sustentação na interpretação literal, teleológica, histórica e sistemática, ele vai ter que absolver o réu. Quando? Quando existir aqui, manifesta causa de excludente de licitude, manifesta causa de exclusão da culpabilidade, salvo a inimputabilidade, que o fato narrado não constitui crime, isso aqui é uma causa de atipicidade formal, mas também pode ser de um material que diz respeito ao bem jurídico e à sua ofensa. E quando tiver extinta a punibilidade do agente, que são as hipóteses do artigo 107 do Código Penal. Vamos para a primeira, gente. Quando é que vai existir manifesta causa excludente de licitude? Quando o juiz detectar que o caso aconteceu, mas que o denunciado, que já é réu, porque houve recebendo denúncia lá atrás, agiu em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, estado de necessidade ou com consentimento do ofendido. Qual vai ser o material probatório que o juiz vai ter que analisar? Porque vejam só vocês, o juiz vai ter que analisar algum tipo de conteúdo probatório, mas não teve audiência. Então a instrução processual não aconteceu, mas já é uma produção probatória, ou uma colheita de elementos informativos. Isso se dá no inquérito, então a juiz vai ter que analisar se o inquérito policial, ou qualquer que seja o inquérito ou o tipo de investigação, produziu provas e indícios de uma excludente de licitude. Isso vale para as demais hipóteses também, excludente de culpabilidade, atipicidade e punibilidade. Mas veja, o juiz vai ter que analisar se do que foi produzido até então, até aquele momento processual, que é ainda um momento embrionário, já há a constatação de uma clara exclusão de licitude, de culpabilidade, atipicidade, etc. Vocês devem lembrar o seguinte, além do inquérito existir para a investigação, é possível que a defesa opere pedidos e petições no inquérito com base no artigo 14 do CPP, amparados na súmula 14, vinculante do Supremo Tribunal Federal, e também com base no artigo 7 do Estatuto de Advocacia. E pode-se proceder também com a investigação defensiva, para tentar construir, com boa-fé processual, obviamente, e sujeitando ao contraditório, uma prova de que o sujeito agiu amparado por uma dessas causas que afetam o delito e a sua configuração. Lembra que conduta típica, ilícita e culpável é crime? Então, essas causas 397 dizem respeito justamente a esse extrato de teoria do delito, então muito cuidado. Também é possível aqui a absolvição sumária quando acontece exclusão de culpabilidade, salvo se o réu for inimputável. Então isso aqui vai acontecer quando estiver comprovada uma falta de potencial de conhecimento da ilicitude. Lembrem do nome, falta de potencial de conhecimento da ilicitude. Não se confunde com desconhecimento da lei. Ou uma situação de inexigibilidade conduta diversa. Perfeito? Então, muita atenção para essas circunstâncias. Também vai ser possível a absolvição sumária quando for atípica materialmente a conduta, ou seja, quando não houver grande afetação ao bem jurídico, aplicando-se o princípio da insignificância ou quando houver a incidência do princípio da adequação social,
ou até se detectar-se uma violação da intervenção mínima ou do princípio da fragmentariedade. Também há aqui, pessoal, a possibilidade de exercício do terceiro, que é a absolução sumária quando o fato evidentemente narrado não constitui crime, pela atipicidade formal, ou seja, a conduta descrita não se amolda ao tipo penal. Uma situação possível de análise aqui é a do informante acusado de falso testemunho, porque ontologicamente são figuras diferentes. Ou, aproveitando o mesmo tipo, o assistente técnico que é acusado de falsa perícia. Então há que se ter uma certa cautela aqui. Também vai ser aplicado aqui os casos de abolitio criminis, ou seja, enquanto o sujeito foi denunciado, a conduta A era crime. Só que entre a denúncia e o momento do juiz decidir a segunda vez no caso, pós-resposta à acusação, deixou de ser delito. Então aqui também o fato narrado evidentemente não constitui crime. E há a última hipótese, que é a distinção da punibilidade do agente. Ou seja, assim como nos outros casos, o que aconteceu da data do fato potencial até aquele momento, que é o inquérito policial, o que você produzir de investigação defensiva, etc., dá conta de que essa disponibilidade está extinta, como uma prescrição, uma decadência, uma perempção, entre outras causas do artigo 107 do Código Penal. Beleza? Então, muita atenção, muito cuidado para essa decisão aqui. Obviamente, ela deve ser fundamentada com base no artigo 93 da Constituição, com base no novo artigo 315, parágrafo 2º do CVP, que se aplica a todas as decisões. Né? Vamos voltar aqui e ler mais uma vez para não existir dúvidas. Ó. Qual é o texto? Que já me perguntaram bastante sobre isso. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial. Aqui acabou. Aplica-se então a essa. Seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que. E aí no parágrafo 2º 315 tem lá um rol de hipóteses interessantíssimas para vocês analisarem depois. Perfeito? E absolvendo sumariamente, cabe recurso? Claro. Vamos ver isso em recursos. Não absolvendo sumariamente, cabe recurso? Cabe também. Vamos ver isso quando formos falar sobre recursos. Perfeito? Um abração.